Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gislaine e eu vou dar sequência no desafio do calendário proposto pelo Victor Martins lá no canal dele. E o desafio agora pro mês de fevereiro, o desafio era ler um livro que virou filme. Isso nem é um desafio, né, gente? Muito fácil, tava tranquilo, era só escolher, porque tem um monte de livro que virou filme, né? O que mais tem, eu acho, agora, atualmente, é livro virando filme, então tava tranquilo. Só que eu fiz o seguinte, eu tentei fugir do óbvio, eu tentei pegar uma coisa assim que não é muito comum, não é uma coisa assim muito usual. Então o que eu escolhi pra ler? E também é uma leitura assim, de certa forma é um clássico. Eu escolhi ler O Mágico de Oz. O Mágico de Oz já virou filme várias vezes, né? Tem vários filmes sobre o Mágico de Oz. Inclusive, recentemente foi lançado um filme, tá até citado aqui, ó, na capa, tá sendo citado aqui, que é o livro que deu origem ao filme Oz, Mágico e Poderoso. O que acontece? Eu não me lembro, eu provavelmente assisti quando eu era criança, eu provavelmente assisti O Mágico de Oz. Só que eu não me lembrava mais da história, eu não me lembrava do final. Eu me lembrava dos personagens, da estrada, né, dos tijolinhos, que eles tinham que ir lá atrás do mágico, mas eu não me lembrava do desfecho da história. Por isso que eu escolhi ler O Mágico de Oz. E este livro, quando eu peguei ele, eu achei que essa história que tava aqui era a história igual a do filme Oz, Mágico e Poderoso, porque esse filme eu assisti recentemente e eu me lembro da história. Só que no filme Oz, Mágico e Poderoso, a história que é contada é mais relacionada com o mágico. Como é que o mágico foi parar em Oz? Ele também era do Kansas. O livro aqui não, ele traz o clássico mesmo, a história clássica da Dorothy, né? Com o ciclone, o tornado que dá lá no Kansas, na região da casa dela, que leva a casinha dela pra pra Oz. Então essa é que é a abordagem aqui do livro, o clássico. Então quando a gente começa a ler o livro, né, o autor que é o... Gente, eu não sei como é que é o nome desse autor, tá? Aqui, ó. L. Frank Baum, não sei, é esse nome que vocês estão vendo aqui. O que acontece? No prefácio, ele fala que ele quis escrever uma história que não fosse tipo uma fábula, que tivesse um moral da história. Que era uma história para as crianças se divertirem, mas sem essa pressão de ter, olha, se você tivesse escolhido tal coisa, você teria feito isso, não é moral da história. Não, ele não queria isso. E que era uma história mais tranquila. Beleza. Quando eu comecei a ler o primeiro capítulo, levei um choque. Porque quando a casinha da Dorothy, né, vem lá do Kansas, no ciclone, né, ela cai em cima, exatamente em cima de uma das bruxas e mata ela. Então quando a Dorothy desce da casinha, né, sai de dentro da casa e se depara, né, com o povo de Oz, com o pessoal de Oz, eles acabam exaltando ela porque ela acabou de matar a bruxa. E ela olha pra casinha, né, e a casinha está literalmente em cima da bruxa. Gente, como que é isso? Como que é isso, gente? E é um livro para criança, tá? Então ela vê só as perninhas da bruxa aparecendo do lado de fora da casa e a casa esmagou ela. Aí ela, né, nossa, gente, mas eu não tinha intenção de matar ninguém. Eu tô aqui porque eu não tinha outra forma. Eu não queria nem estar aqui. Eu não queria matar ninguém. Mas, né, fazer o quê? Ela tem uns sapatos muito bonitos, essa bruxa, então eu vou pegar os sapatos dela. Porque é assim que funciona, né? Você mata alguém sem querer, num lugar que você nem queria estar. E a pessoa tem um sapato bonito, e você vai lá e pega o sapato e sai andando por Oz com o sapato da pessoa, da defunta que morreu. Enfim, achei isso muito estranho para um livro infantil. Eu não sei se as crianças vão ter essa dimensão, né, de ler isso e imaginar isso que eu tô imaginando, ou se é só eu mesmo que sou adulta e que imagina essas coisas, deve ser. Então, o que acontece? A Dorothy, né, ao matar a bruxa lá, ela começa a ser tida como uma feiticeira lá de Oz também. E aí ela fala com o pessoal de Oz, olha, eu quero ir embora, eu preciso voltar pro Kansas, eu preciso voltar pros meus tios que estão lá, eu preciso de ajuda. Aí a população, né, dá pra ela de auxílio ir até o mágico de Oz, pra que ele mande ela de volta para a terra dela, né, pro Kansas, pra casa dela. O que acontece? Então ela começa, né, a jornada dela e eles explicam pra ela, olha, é só você seguir a estrada, né, dos tijolinhos amarelos ali, bonitinho, que você vai chegar em Oz. E nessa estrada é que ela conhece os personagens tão assim falados, tão marcados na nossa mente, né, na história do Mágico de Oz.
Então ela conhece primeiro o espantalho, que tá preso, né, num campo, e ele grita a ela, começa a conversar com ela e pede ela ajuda pra desamarrar ele. Então ela vai lá, desamarra o espantalho, e ele fala pra ela, né, que ele tá amarrado ali, mas que no momento em que ele foi costurado, ele ganhou vida. Então, no momento em que o dono dele foi criando ele, ele ganhou vida. Isso é muito interessante. Essa parte dos personagens nessa história é muito interessante. A gente sabe que o livro chama o mágico de Oz, mas o mágico em si não é assim o personagem principal da história, porque tem muitos personagens principais, principalmente a Dorothy, né, que é uma das personagens principais, mas o que chama atenção são esses outros personagens que a Dorothy vai conhecendo no decorrer do caminho, como é o caso, então, do espantalho. E ele fala pra ela que o sonho da vida dele, né, que o que ele mais quer é ter um cérebro. Porque os corvos que vão lá na plantação sabem que ele é um espantalho. E falaram pra ele, isso mesmo, os corvos falaram pra ele, exatamente isso. Os corvos disseram pra ele que enquanto ele não tiver um cérebro, ele não vai espantar ninguém, porque ele não tendo um cérebro, ele é só um espantalho, então não vai adiantar nada. Então ele quer ir, pega e vai com a Dorothy na estradinha pra pedir o mágico de Oz pra dar ele um cérebro. É o básico da história. Aí encontra-se com o Homem de Lata, e o Homem de Lata conta a história dele, conta que ele era um ser humano, apaixonado por uma menina lá, né, da tribo lá perto, né, que morava na cidadezinha lá perto da dele, e que ele era apaixonado por ela, mas a família era contra, então a bruxa enfeitiçou ele, a família pede pra bruxa enfeitiçar, e ele, à medida que ele vai trabalhando, né, ele é lenhador, toda vez que ele corta uma árvore, o machado mágico, né, o machado escorrega na mão e corta uma parte do corpo dele. Então primeiro ele foi perdendo as partes do corpo e substituindo por lata, até ele virar totalmente um homem de lata. E nessa hora ele conta, né, que o que ele mais deseja é ter um coração. Porque sem coração ele não pode casar com o amor da vida dele, que tá lá na cidadezinha. Então ele quer ir até o mágico, pedir ao mágico que dê a ele um coração, para que ele possa amar de novo, né, para que ele possa ter a vida dele feliz com a moça que ele ama. Beleza? No decorrer da estrada, então, já temos aí, né, o espantalho, o homem de lata, eles encontram quem tá faltando? O leão. O que o leão faz? O leão, ele fala, né, que o que ele mais deseja é ter coragem. Porque o que ele faz não é ser corajoso. Ele espanta os outros animais para que os animais não vejam que ele é um medroso. Então ele grita, ele rosna, né, ele faz todo aquele teatro para espantar os outros animais, mas no fundo, ele é muito medroso. Só que ele não quer que os outros percebam isso, então ele trata todo mundo assim, dessa forma, pra não demonstrar pro mundo, né, pra sociedade toda, que pro rei da floresta, né, ele é um medroso. Então ele quer ir até Oz, pedir a Oz que dê a ele coragem. O que acontece, né? Então eles estão percorrendo esse caminho, no decorrer do caminho eles vão conhecendo outras cidades, né, que tem no decorrer da estrada, vão ganhando a ajuda de outros personagens. Isso aí vai se desenrolando até eles chegarem em Oz, né, onde o mágico vai ajudar eles a realizar tudo que eles querem. Então é a história mesmo que a gente já conhece, né, que a maioria das pessoas conhece. O que eu não sabia era o que acontecia depois que eles chegavam em Oz. Aí eu fiquei sabendo depois que eu li o livro. É lógico que eu não vou contar, porque, né, não faz nenhum sentido, senão ninguém vai ler. Mas, assim, no meio do livro, apesar do livro ser um livro infantil, que deixa bem claro, né, no início aqui da história, que o autor fala isso claramente, eu quis escrever um livro para crianças, para que as crianças entendessem, no decorrer da história a gente vai conhecendo os personagens e vai entendendo qual é a sutileza desses personagens, o quão bem foram escritos esses personagens. Por que é um espantalho? Por que é um homem de lata? Gente, eu acho que a história do homem de lata me marcou muito. Eu até cheguei a citar algumas partes da parte dele, na hora que ele tá contando a história da vida dele, eu até cheguei a citar algumas partes, marcar algumas coisas, porque eu achei que foi fantástico. E quem não conhece um leão, né, gente? Aquela pessoa que grita com todo mundo, que maltrata todo mundo, mas que no fundo é a pessoa que mais precisa de amor, de carinho, de atenção. Então tem muita coisinha nesse livro que dá pra gente levar pra vida da gente. O final dele é muito interessante, eu gostei bastante. E fica aí a dica pra vocês, eu acho que vale a pena, é um livro fininho, dá pra ler rapidinho.
todo mundo de todas as idades mesmo, tá bom? Tchauzinho, pessoal. Até a próxima.